Edimburgo é uma cidade com aproximadamente 500 mil habitantes, sendo a capital da Escócia desde 1492 e se localiza na margem sul do estuário do Rio Forte. É também a sede do Parlamento Escocês desde 1999. Edimburgo é uma das 32 áreas de Conselho da Escócia, subdivisão administrativa que corresponde aos estados brasileiros. A cidade é dominada pelo Castelo de Edimburgo, construído sobre uma rocha de origem vulcânica. Após a unificação do Parlamento da Escócia com o da Inglaterra, Edimburgo perdeu importância política, mas permaneceu como um importante centro econômico e cultural. Edimburgo possui uma das mais prestigiadas universidades da Europa e do mundo, a Universidade de Edimburgo, pioneira na informática e no setor de gerenciamentos. Edimburgo é também chamada como a Atenas do Norte, pelo fato de ter sido um dos principais centros intelectuais do Iluminismo e Revolução Industrial. Além disso, é topograficamente semelhante a Atenas. A sua Calton Hill, onde se encontra o Monumento Nacional, muito lembra a Acrópole de Atenas. Histórica, arborizada, cultural, assim é Edimburgo. Edimburgo é uma cidade de muitas facetas, que tem atrativos para pessoas de diferentes faixas etárias e gostos. A cidade nasceu e se desenvolveu inicialmente ao longo da Royal Mile, ou Milha Real, uma via composta por 4 ruas antigas que vão do Castelo de Edimburgo, principal ponto turístico da cidade, ao Palácio de Holyrood House. Esta área antiga e medieval de Edimburgo é conhecida como Old Town, ou Cidade Antiga, e tem muitos pontos turísticos interessantes, além da própria arquitetura, que é extremamente diferente e bela. E é a partir da Calton Hill, ou Acrópole de Edimburgo, que iniciamos nosso tour pela cidade cinzenta, como já foi chamada. A Calton Hill é uma montanha situada a leste de sua principal avenida, a Princes Street, que foi incluída como local pertencente ao Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. No topo desta montanha se encontram vários monumentos históricos de grande importância para o país, como o Monumento Nacional, o Monumento a Nelson, o antigo observatório da cidade e o Monumento a Dougal Stewart. O Monumento Nacional é um memorial aos soldados e oficiais do país que morreram lutando nas guerras contra Napoleão Bonaparte. Foi projetado como uma réplica menor do Panteão de Atenas e traz uma inscrição muito sugestiva de sua importância. Um memorial do passado e incentivo ao heroísmo futuro dos homens da Escócia. O monumento a Horácio Nelson é uma coluna com 38 metros de altura que, à semelhança da existente na Praça Trafalgar em Londres, homenageia o Lord Horácio Nelson, que morreu na Batalha de Trafalgar em 1805, em luta contra a Armada Franco-Espanhola. Esta torre foi erguida em 1807, apenas 2 anos após a morte do Lord Nelson. O monumento circular, rodeado por colunas coríntias, também inspirado em arquitetura grega, é um memorial dedicado ao filósofo Dougal Stewart, professor da Universidade de Edimburgo e que viveu entre 1753 a 1728.
A Cúpula Verde é parte do que foi um dia o Observatório da Cidade, criado no final do século XIX e que nasceu como Observatório Real. Em 2009, a Sociedade Astronômica de Edimburgo saiu do Observatório da Cidade e os edifícios foram transferidos para o Conselho da Cidade de Edimburgo, que o desativou como Observatório Astronômico, transformando-o em um alojamento de férias de interesse apenas turístico. Este monumento cúbico, com 4 colunas dóricas em cada lado, foi erguido em homenagem aos arquitetos que projetaram os demais monumentos da colina do Calton Hill. Do alto desta colina tem-se fantásticas vistas panorâmicas da maior parte da cidade de Edimburgo. Por isso, as companhias de turismo sempre iniciam os respectivos tours pela Calton Hill. Daqui o visitante pode formular um mapa mental da cidade que o orientará para visitas particularizadas. Destas observações vai concluindo que Edimburgo se apresenta como 2 cidades. No lado marcado por grande número de torres pontiagudas e o castelo de Edimburgo ao fundo, é a Old Town, ou Cidade Antiga, o seu centro histórico. Nela se localiza o próprio castelo de Edimburgo. Se destaca a Igreja de St. Columbus, com a mais alta torre da cidade, a Universidade de Edimburgo, a Catedral de St. Giles, o Castelo de Holyrood House e se inicia no final da Princes Street, marcada por grande número de torres menores. A New Town está assentada entre o Calton Hill e o estuário do rio Forth, ao norte e nordeste de Edimburgo. Este segmento da cidade foi projetado e construído entre meados do século XVII e XVIII e tem na Princes Street a sua principal rua, a mais longa avenida de Edimburgo. E deixando a Calton Hill, iniciamos nosso tour por Edimburgo justamente pela Princes Street. De maneira geral, este setor de Edimburgo manteve muito da arquitetura original dos períodos neoclássico e georgiano típicos do Reino Unido. Este também é visto nas cidades de Londres e Glasgow. Este edifício da Princes Street pode ser considerado como um modelo do estilo georgiano. A New Town de Edimburgo foi projetada pelo arquiteto James Craig, um escocês que em 1766, com apenas 21 anos de idade, venceu o concurso para a expansão da cidade de Edimburgo para a zona junto ao Lago Norte. O plano compreendia um arranjo retilíneo simples de 3 ruas principais paralelas, a Princes Street, a George Street e a Queen Street, com um quadrado em cada extremidade, dando origem a St. Andrews Square e a Charlotte Square. A Princes Street é a principal avenida da Cidade Nova e uma das principais de Edimburgo, onde se localiza seu principal centro comercial. Tem aproximadamente 3 quilômetros de extensão, se iniciando nas bordas do Calton Hill e terminando em um grande entroncamento de avenidas nas imediações da Charlotte Square. Boa parte dessa avenida apresenta construções dos séculos 17 e 18 em uma das faces e uma imensa área verde na outra. Na face ajardinada foi erguido um grande monumento a Sir Walter Scott. O monumento a Scott é um tributo ao mais famoso autor escocês, Sir Walter Scott, que viveu nos séculos 18 e 19. A mais conhecida de suas obras é Ivanhoe, que foi transformada em filmes, seriados e peças de teatro. É considerado um dos filhos mais ilustres de Edimburgo e da Escócia. O monumento apresenta uma torre gótica com 61 metros de altura, sendo o maior monumento do mundo dedicado a um escritor. Outra torre importante da Princes Street é a Torre do Relógio do Balmoral Hotel, que chama a atenção de longa distância por sua altura e beleza.
O Balmoral é um luxuoso 5 estrelas, inaugurado em 1902 e desde essa época, sua torre é uma referência na cidade. Seu relógio, desde a inauguração, funciona adiantado em 3 minutos, para que a população de Edimburgo não perca seus trens. O relógio, com 58 metros de altura, somente marca a hora certa nos dias 31 de dezembro, para anunciar a chegada do Ano Novo à meia-noite. A construção da Cidade Nova começou em 1767 com a St. Andrews Square, no leste, em 1795 com a Charlotte Square, sendo concluída em 1800. Craig foi responsável apenas pela disposição das ruas e não a projetos da maioria dos seus novos edifícios. Entretanto, a maior parte dos edifícios foi construída em pedras de arenito, material que absorve com facilidade a fuligem. Por isso, à medida em que desenvolvemos nosso tour pela New Town de Edimburgo, vamos observando que a maior parte das construções deste período, bem como as mais antigas da Cidade Velha, são muito escuros. Por essa razão, Edimburgo, por muito tempo, foi chamada a cidade mais suja do mundo. O escurecimento de suas construções foi provocado pelas chaminés de centenas de indústrias da cidade que foram surgindo a partir do princípio da Revolução Industrial no século XVIII, período em que a Cidade Nova estava sendo edificada. E aqui paramos para conhecer um dos locais mais agradáveis e importantes de Edimburgo, já na cidade antiga, o Palácio de Holyrood, a residência oficial da monarquia britânica na Escócia. O Palácio de Holyrood House, ou informalmente Palácio de Holyrood, foi fundado pelo rei Davi da Escócia, inicialmente como um mosteiro em 1128. Serviu como principal residência dos reis e das rainhas da Escócia desde o século XV, até sua unificação ao Reino da Grã-Bretanha em 1707. Este palácio é utilizado como Palácio Real da Grã-Bretanha da Escócia, atualmente a Rainha Elizabeth com seu séquito, quando em visita ou em missão especial à Escócia. É também considerado como a residência de verão da monarquia e a princesa Elizabeth se obriga a permanecer neste palácio pelo menos uma semana anual no frio verão do Reino Unido. Este é o portão posterior do palácio que destaca o brasão de armas da Grã-Bretanha. Antes da unificação, o brasão escocês era apenas um leão coroado em pé. A partir de 1603, quando o rei James I da Escócia se transformou no rei James VI da Grã-Bretanha, o brasão escocês foi envolvido por 2 unicórnios dos ingleses, que foram cercados com o colar da Ordem Scottish Thistle e 2 inscrições, a superior In Defence, que significa em minha defesa por Deus, e abaixo Nemo me impune lacesset, ou ninguém me ofende impunemente. Como tem funções oficiais, Palácio de Holyrood não pode ser visitado internamente. Ao turista é dada a oportunidade apenas de chegar a um pátio interno. Entretanto, algumas imagens sempre é possível obter graças ao jeitinho brasileiro. Estas ruínas pertencem à abadia real do mesmo palácio. Também foi construída em 1128 pelo rei Davi I, em um impressionante estilo gótico, como parte de um convento agostiniano. Por volta dos anos 1500, era a maior abadia de toda a Escócia, sendo utilizada para a coroação de vários monarcas. No século XVIII, colapsou e não foi restaurada. Isto não diminuiu em nada o interesse turístico despertado por suas ruínas.
A montagem ao lado tenta mostrar o brilho da abadia em seu tempo de esplendor. Uma lenda dá conta que esta abadia teria sido erguida pelo rei Davi I em ação de graças a um crucifixo que carregava consigo, por este ter salvado sua vida em um episódio. Caçando nessas imediações, o rei caiu do cavalo quando este se assustou com o servo. Quando o animal lhe preparava para lhe enfiar os chifres, o reflexo da luz solar emitida pelo crucifixo atordoou o animal, dando tempo para que o rei se evadisse do local. O palácio de Holyrood e as ruínas de sua abadia foram erguidas no meio de um grande parque que cheira à vida, e sua renovação diária é perene. Com cerca de 260 hectares, o Parque Real dá ao palácio o charme das paisagens naturais de Edimburgo e de toda a Escócia. No passado, o Parque Real foi campo de caça da monarquia escocesa. Quem visita o lugar encontrará uma enorme área verde, onde é possível caminhar, fazer piqueniques e observação da paisagem. Relva, árvores e canteiros floridos com flores simples fazem do Parque Real um dos pontos mais aprazíveis de Edimburgo. Nas imediações do Palácio de Holyrood se localiza o Parlamento Escocês, uma das únicas construções modernas da Cidade Velha. Consiste num conjunto de edifícios em forma de folhas, em uma ala coberta de herbáceas, que se fundem com o parque adjacente. Até o ano de 1997, toda a função legislativa da Escócia era exercida pelo Parlamento Britânico, com sede no Palácio de Westminster, em Londres. Naquele ano, após um plebiscito, a população optou pela independência legislativa da Escócia, preocupada principalmente com o petróleo descoberto no Mar do Norte. O Parlamento Escocês foi então aberto no ano seguinte e, em 2004, este edifício foi inaugurado com a presença da Rainha Elizabeth II. O Parlamento é unicameral e tem 129 deputados. Entretanto, a Escócia continua ligada ao Parlamento Britânico, a quem cabe algumas das decisões legislativas mais importantes para todo o Reino Unido. Stands ready for the challenges that lie ahead of us. Every MSP in this chamber is proud to represent the people of Scotland. We have been given the opportunity to serve and to contribute in a parliament which has been refreshed. 2 out of every 5 MSPs here has been elected for the first time, rejuvenating our democracy. Há um conjunto de 5 ruas que formam o centro velho da cidade, ou Cidade Velha simplesmente, convencionou se chamar Milha Real, por se dirigir ao grande castelo de Edimburgo, que preserva inteiramente as suas feições medievais. A principal delas se chama High Street. O conjunto de todas as 4 ruas em sequência tem 1 quilômetro de extensão, que corresponde à medida de uma milha escocesa, de onde vem seu nome. Estas se iniciam no Palácio de Holyrood e terminam no castelo, e ao seu longo se encontra a maioria das importantes históricas edificações de Edimburgo. A maior parte dos edifícios que margeiam essa avenida é composta por casas em estilo vitoriano, e as principais igrejas da cidade exibindo torres sempre pontiagudas e enegrecidas pela fuligem do período da Revolução Industrial. Boa parte dessas construções foi erguida em pedras e aí estão desde a Idade Média. Muitas dessas casas são do período da Reforma Protestante de Martinho Lutero. A mais bela destas torres é a da Igreja de St. Columbas, destacando-se pelo seu imponente estilo gótico inglês recente e de sua altura, que a faz ser visualizada de vários pontos da cidade. Foi erguida entre 1846 e 1847 e pertence à Igreja Anglicana da Escócia.
Neste edifício, com frontão sustentado por 4 colunas em estilo jônico, funcionam todos os conselhos fiscalizadores de políticas públicas da Escócia. A mais importante igreja de Edimburgo é a Catedral de Santo Egídio, localizada em uma ampla praça, a maior da Mills Street. Santo Egídio é o padroeiro da cidade e essa igreja tem sido o principal local de cultos cristãos há mais de 900 anos em Edimburgo. A idade da igreja remonta ao final do século XIV, embora tenha sido amplamente restaurada no século XIX e é protegida como um edifício classificado na categoria A. Esta foi o principal palco de pregação do reformista John Knox, que nasceu nesta cidade. Se fez padre em 1536, porém se converteu ao protestantismo em 1545 e usou o púlpito dessa igreja para promover a reforma da igreja escocesa. Aqui nasceu a igreja presbiteriana que se esparramou por todo o mundo, graças à pregação de John Knox. Os ricos vitrais da Catedral de Santo Egídio são muito mais recentes, ou mais propriamente do final do século XIX, e representam cenas bíblicas. Na sua frente há uma estátua do filósofo e economista político Adam Smith, que viveu no século XVIII e que é considerado o pai da economia. Pregava abertamente o liberalismo econômico, ao afirmar que, ao se enriquecer, o indivíduo enriquece a nação. Porém, a grande atração de Edimburgo é o seu velho castelo, do princípio do século XII, erguido sobre uma grande rocha vulcânica no ponto mais alto da cidade, debruçado sobre a New Town de um lado e a Old Town do outro. O castelo de Edimburgo pode ser visto desde a Calton Hill, do outro lado da cidade, e marca a extremidade oposta da Mill Street. É o maior símbolo da cidade e a atração turística mais visitada de toda a Escócia. Possui dentro de suas muralhas o edifício mais antigo de Edimburgo, a Capela de Santa Margarida, construída no ano de 1130. É uma capela minúscula que foi construída pelo rei Davi I e que na época era uma capela privada da família real. A capela foi dedicada à sua mãe Santa Margarida da Escócia, que faleceu no castelo no ano de 1093. É a construção mais antiga de Edimburgo, mas muito antes disso já havia resquícios de humanos vivendo por aqui, com citações históricas e artefatos encontrados no local, datando do século II depois de Cristo. Está entre os castelos mais importantes do Reino Unido e, tendo sobrevivido a diversos cercos militares ao longo dos séculos, é rotulado historicamente como o mais sitiado do Reino Unido e um dos mais atacados do mundo. No castelo, várias guerras tomaram forma, incluindo as da independência da Escócia nos séculos XIII e XIV, assim como várias personalidades históricas que por ali passaram, como a própria Santa Margarida, cuja capela ali foi construída, o rei Robert Bruce, contemporâneo ao herói William Wallace, protagonista do famoso filme Coração Valente, e a Rainha Maria da Escócia, prima da famosa Rainha Elizabeth I. O conjunto do castelo de Edimburgo se assemelha a uma mini-cidade em seu interior. Várias edificações diferentes que vão desde o século XVII ao XXI, isso mesmo, o século em que estamos vivendo, formam ruelas em seu entorno, dentro de suas muralhas. Os traços das muitas guerras por que passou restam aqui, em um dos seus pátios, um grande número de canhões apontados para fora, de onde vinham os inimigos.
Até hoje, há uma cerimônia que sempre assusta seus visitantes. Um destes canhões é acionado, provocando um imenso estrondo. Uma das alas mais antigas é o aposento da Rainha Maria da Escócia, local onde ela deu à luz a James I, o rei escocês que sucedeu a Rainha Elizabeth I como James VI e promoveu a união de Escócia, Inglaterra e demais países que passaram a constituir o Reino Unido. É impressionante estar em um local tão antigo, com tanta história, e saber que tantas pessoas por aqui pisaram, onde súditos e escravos trabalharam, monarcas governaram, e aqui morreram e estão sepultados. Caminhando pelos vários segmentos da Mile Street, vamos tendo contato com a arquitetura de Edimburgo e muitos aspectos da cultura escocesa. Nenhum traço da cultura escocesa, entretanto, é mais exótico e chamativo que homens trajados de kilt, as famosas saias dos escoceses e tocando gaitas de fole. O kilt é uma saia masculina pregueada na parte de trás, trespassados na parte da frente, que estende da cintura até os joelhos e sem o uso de cueca. Na Escócia é feito tradicionalmente de tecido de lã e com padrões de tartan, sendo utilizado por guerreiros e batedores dos clãs. Cada clã possuía o seu próprio tartan, isto é, seu próprio xadrez com colorações fortes e marcantes. Era o traje típico de homens e jovens das montanhas escocesas do século XVI. Desde o século XIX está associado a toda a cultura escocesa e com a herança da cultura céltica. O uso de kilt é citado desde 2000 anos antes de Cristo. O padrão e as cores dos tecidos quadriculados mostram para todos qual é a ascendência familiar ou clã do usuário. Existem dezenas de tartãs diferentes, como por exemplo os da família Gordon, Buchanan, Macbeth, Urquhart, MacDonald, Mackintosh, Wallace, Douglas e muitos outros. Este senhor é um veterano de guerra da Marinha Mercante do Reino Unido e que pede uma pequena ajuda aos transeuntes. A gaita de fole, ou simplesmente gaita, é um instrumento da família dos aerofones, composto por pelo menos um tubo metálico chamado ponteiro ou cantadeira, onde se digita a música, de um insuflador mediado por uma válvula chamado soprete ou assoprador, ambos ligados a um reservatório de ar chamado fole ou bolsa. Embora haja muitas dúvidas quanto à origem desse instrumento, já era citado em textos bíblicos, como se vê no livro do profeta Daniel, em seu capítulo 3, versículo 10, datado do ano 600 a.C., no cativeiro babilônico. Texto diz: Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Uma foto ou pequeno vídeo com um destes gaiteiros é simplesmente obrigatório para quem vem a este belo e exótico país. Apesar de sua medievalidade, Edimburgo é uma cidade alegre e vibrante, marcada por pelo menos 2 grandes festivais internacionais que trazem milhares de turistas e visitantes para a cidade. Um é o Festival de Músicas e Artes de Rua, que ocorre na Mile Street, em que cada indivíduo ou grupo exibe suas habilidades com muita alegria e descontração, sejam elas quais forem. Time is close and be
Oh my God, no. O outro é o festival de bandas militares chamado Royal Edinburgh Military Tattoo. Neste se exibem anualmente e sempre no mês de agosto, na esplanada do castelo, várias bandas militares das Forças Armadas Britânicas, da comunidade britânica e bandas militares internacionais. Os britânicos adotaram esta prática no século XVI. Um toque do corpo de regimento de tambores e flautas se constituía em um sinal para que os proprietários de tabernas fechassem as torneiras de seus estabelecimentos, para que os soldados se recolhessem no quartel em uma determinada hora da noite. Com o estabelecimento de barracas modernas e bandas militares completas no final do século XVIII, o termo tatu ou tatuagem foi usado para descrever a chamada para o último dever do dia, bem como uma forma cerimonial de entretenimento noturno executado por músicos militares. A primeira parada oficial do Edinburgh Military Tattoo começou em 1950, com um programa de apenas 7 apresentações. Esta atraiu cerca de 6.000 espectadores sentados na bancada e andaimes, estrutura simples na esplanada do Castelo de Edimburgo. Em 1952, a capacidade da arquibancada foi aumentada para acomodar um público noturno de 7.700 pessoas e depois ampliada para receber 160.000 para assistir performances ao vivo a cada ano. Hoje o evento se esparramou para todo o Reino Unido. Comporta por volta de 220.000 pessoas, reservando-se 70.000 ingressos para visitantes do exterior. E este grande evento é transmitido por canais de TV para toda a comunidade britânica.